O que estás prestes a ouvir não é invenção. Não é drama exagerado. É a verdade crua, dura e revoltante que se está a viver no Porto. E quem ama este clube tem o direito e o dever de saber. 3 situações. 3 dores de cabeça. E tudo ao mesmo tempo. O treinador vai sair. Está decidido. Mas não vai sair calado. Quer ser pago até ao fim do contrato, até 2027. Quer cada cêntimo. Vilas Boas explicou porquê. Maus resultados, equipa sem evolução. Mas ele atirou culpas ao grupo, às saídas no mercado. O ambiente? Explosivo. E a direção já procura substituto. Do lado dos jogadores, há um nome que já está a ver outras paragens. Já falou com clubes da Premier League e da La Liga. Só tem mais um ano de contrato. Está a perder espaço. E sabe que está na hora de sair. E há quem fale. Quem diga o que todos sentem. Eustáquio não poupou palavras. A equipa não representou o clube, não teve atitude, perdeu o ADN. Este vídeo é para quem sente o Porto na pele. Deixa like, ativa o sininho e subscreve. Porque a primeira bomba vem já a seguir. Vamos lá. Segura-te. Martin Anselmi está fora. Sim, já foi informado por André Vilas Boas numa reunião direta e sem paninhos quentes. O Porto vai ter novo treinador na época 2025-26. E o argentino não gostou. Não aceitou. E agora está a exigir que o clube lhe pague até ao último euro do contrato, que ainda vai até 2027. Isto não é um simples despedimento. Isto é uma guerra aberta. Anselmi quer ser pago por inteiro. E a direção, que esperava uma saída mais tranquila, ficou em choque com a resposta. Achavam que dava para negociar uma rescisão amigável. Mas não. Ele quer tudo. E porquê esta decisão? Vilas Boas foi direto. Resultados miseráveis, equipa sem evolução, sem identidade, sem sangue. E nem as desculpas do argentino, que falou de saídas no mercado e da imaturidade do plantel, convenceram. Nem ele acredita no que diz. 5 meses de treinador. E já vai embora com um dos piores rácios de vitória da história do clube. A aposta falhou. E falhou à grande. O balneário está a zeros. O grupo sem confiança. Os adeptos já sem paciência. E agora a direção tem de correr para encontrar substituto, com o plantel parado 2 semanas em férias. O regresso está previsto para dia 9 de julho. E já se fala num novo staff técnico. A pergunta é, quem vem agora? Quem tem coragem para pegar nisto? Quem é o nome que vai conseguir devolver identidade e exigência ao Porto? Porque depois de mais uma época para esquecer, depois de mais um treinador falhado, o que vier tem de ser certeiro. Sem margem para erros. E como fica o clube com esta exigência financeira de Anselmi? Uma indemnização destas pode afetar o mercado, as renovações, até as contratações. É mais um peso em cima da gestão. E Vilas Boas sabe disso. Ele que entrou com a promessa de mudança, está agora a lidar com o primeiro grande incêndio. E não é só dinheiro. É também o orgulho ferido de quem falhou. De quem achava que estava a construir algo e agora tem de sair com tudo a arder. Anselmi sai como entrou, a falar bonito, mas a entregar pouco. E os portistas estão fartos de conversa. O que mais custa é olhar para trás e perceber que nada mudou. Que o clube continua a escolher mal, a investir mal, a falhar onde devia ser implacável. E esta saída é mais uma cicatriz. Mais uma marca de uma direção que ainda agora começou e já tem um problema gigante nas mãos. E o plantel, como reage a isto? Muitos já sabiam. Já se falava no balneário. Mas agora é oficial. E há instabilidade. Há insegurança. Há jogadores que não sabem o que vem aí. E isso, nesta fase da época, é perigoso. Porque quando não há rumo, cada um trata da sua vida. E o Porto não pode permitir isso. A direção tem de ser rápida e firme. Escolher o próximo treinador não pode ser um tiro no escuro. Tem de ser alguém com pulso, com ideias, com coragem. Porque o Porto está ferido e precisa de alguém que o levante. Já. PP pode estar a um passo do adeus. E não estamos a falar de suposições. Estamos a falar de contactos feitos, de conversas iniciadas, de clubes em Inglaterra e Espanha a mexerem-se para levar o camisola 11 do Porto ainda neste verão. O jogador já escutou os projetos, já mediu as possibilidades. E o mais preocupante? Só tem mais um ano de contrato.
Se o Porto quiser fazer dinheiro, é agora ou nunca. Mas a verdade é que já não parece haver volta a dar. Pepe perdeu espaço na equipa. Rodrigo Mora explodiu. João Mário voltou com tudo. E Pepe foi ficando para trás. Nos últimos 5 jogos fez apenas 190 minutos. Já não é opção de primeira linha. E ele sabe disso. E está farto. Mas isto não começou agora. A ruptura vem de trás. Vem de um episódio vergonhoso, ainda com Vítor Bruno ao leme. Um jogo contra o Gil Vicente. Pepe ficou de fora. E começou a circular um boato, que o brasileiro estava em casa a jogar videojogos enquanto o Porto jogava. Absurdo. Sujo. E o treinador, em vez de proteger, castigou. Mandou-o treinar sozinho. Isolado. Tudo por um golo marcado com força numa mini-baliza durante o treino. Uma estupidez. Mas foi assim. E Pepe, sentindo-se humilhado, decidiu falar. Usou as redes sociais para desmentir tudo. Disse que viu o jogo com a família, que sempre respeitou o clube, que nunca foi irresponsável. E atirou, foi afastado sem razão. Desde esse momento, ficou claro que a confiança estava partida. Mesmo com a saída de Vítor Bruno, Pepe nunca mais recuperou o espaço. Nunca mais sentiu o apoio do clube. E isso pesa. Para um jogador que sempre deu tudo dentro de campo, ser tratado assim é difícil de engolir. E agora? Agora o cenário é simples. Se houver proposta que agrada ao jogador, ele sai. E o Porto? Vai ter de decidir se segura um jogador descontente e em fim de contrato, ou se vende abaixo do valor real só para evitar perder de graça no próximo ano. Mais um caso mal gerido. Mais um ativo a perder-se. Mais uma saída que podia ter sido evitada com liderança e bom senso. Mas no atual Porto, isso parece faltar em todos os níveis. Dentro do campo, fora dele, no balneário, na estrutura. Tudo parece sem norte. E se isto já é grave, espera até ouvires o que vem a seguir. Porque há jogadores que já não aguentam mais. Que já não conseguem ficar calados. Que sentem o clube, mas que estão fartos de ver tudo a cair. E um deles falou. Steven Eustáquio não aguentou o silêncio. E disse tudo. Com frontalidade. Com dor. E com um peso que vem de dentro. O que ele escreveu é brutal. É duro. Mas é verdade. E quem ama este clube precisa de ouvir. Agora. Steven Eustáquio falou. E o que disse foi pesado. Foi direto. E mexeu com toda a gente que ainda sente o Porto como deve ser sentido. Escreveu no Instagram, sem meias palavras. Os adeptos não se sentem representados. Nem pela qualidade do futebol, nem pela atitude. Tu sentiste-te representado esta época? Sim ou não? Alguma vez olhaste para dentro de campo e disseste, estes gajos estão a honrar a camisola? O médio de 28 anos não fugiu à realidade. Assumiu que falharam. Que não estiveram à altura do símbolo. Que envergonharam o clube. E quando um dos mais comprometidos do plantel vem a público dizer isto, é porque o balneário está partido. E já não há como esconder. Ele fala em autoanálise. Em recuperar a mística. O ADN. A alma. Coisas que, para muitos destes jogadores, parecem já não significar nada. Mas para Eustáquio, significam tudo. E para ti? Ainda te arrependes de perder um jogo? Ainda sofres quando vês esta camisola a ser arrastada por relevados medíocres? Ou já te habituaste a ver o Porto perder e sair de campo a rir? Achas normal o que vivemos esta época? Achas aceitável ver uma equipa que mal corre, que mal protesta, que mal celebra? Uma equipa que não grita, que não bate no peito, que não arrisca nada? Eustáquio não fala só por ele. Está a falar por ti. Por mim. Por todos os que choraram em Sevilha, que festejaram em Dublin, que vibraram com o calcanhar do Médger, com o penalti do Kelvin, com a defesa do Vítor Bahia. Este Porto de 2025 não tem nada a ver com isso. E é por isso que estas palavras do médio luso-canadiano são tão importantes. Porque ele diz o que tu querias dizer dentro do estádio. A época foi má e difícil. Ele não mascara. Ele não inventa. Ele não passa culpas para árbitros, para relevados, para o calendário. Diz o que tem de ser dito, foi fraco. E não pode voltar a repetir-se. Agora, tu tens a palavra. Quem é que tu achas que devia sair já? Quem é que ainda tem lugar neste plantel? Achas que Eustáquio devia ser capitão?
Achas que mais jogadores deviam ter a coragem de falar? Escreve nos comentários. Mete like se estás farto de ver o clube assim. Partilha com quem vive isto como tu. Porque esta época foi uma vergonha. E se não falarmos, se não pressionarmos, vai voltar a acontecer. O Porto tem de voltar a ser Porto. E isso começa aqui. Começa contigo. Com os que não desistem. Com os que exigem. Com os que sofrem. Isto é mais do que futebol. Isto é sentir. É viver.